Entrou já. Edelberto, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Edelberto, graça e paz. Seu Simeão, boa noite, irmãos. Boa noite, seu Simeão. E Dona Maria Helena. Tânia, Deus abençoe. a Tânia, boa noite. Tânia, boa noite. A Graça, boa noite. Boa noite, Graça. O João, boa noite para todos. Boa noite, João. Dona Terezinha, boa noite, irmãos. Boa noite, Dona Terezinha. Dona Celi, boa noite, irmãos. Boa noite, Eli. Renato, boa noite. Boa noite, Renato. Marcos Jusilene, boa noite para todos os irmãos. Boa noite, Marcos e Jusilene. Boa noite para vocês. O Jamile, o Gabriel. Fátima, boa noite. Boa noite, Fátima. Dona Edna, boa noite, igreja. Boa noite, Dona Edna. Seu Osvaldo. Dona Terezinha, o João, já compartilharam? É isso aí, pessoal. Vamos compartilhando. Seu Simeão, pedimos oração pelos nossos netos, Davi, Samuel, Laura, Igor e Alexandre. A Dona Alzenir, boa noite, bom estudo, estarei em reunião da SAF. Aí, Alzenir, vai pra reunião. Neto do seu Simeão. Isso. Qual o nome deles? Davi, Samuel, Davi, Laura, Igor e Alexandre. Laura, Igor e Alexandre. Isso. Isso aí, Simeão, vamos orar por eles.
Alessandra Silva, boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Boa noite, Alessandra. Deus te abençoe. O Idelberto pediu oração pelo primo da Tânia, que está no hospital tratando câncer. Qual o nome dele, Idelberto? Edilson Lazarotto, boa noite. Boa noite, Edilson. Deus te abençoe. A Berenice, boa noite, pastor. Boa noite, Berenice. O nome do primo da Tânia é Sidinaldo. Sidinaldo. Juliana Siqueira, boa noite a todos. Boa noite, Juliana Siqueira. A Berenice está pedindo oração pela família. Berenice, família. Seu Getúlio, boa noite, irmãos. Boa noite, seu Getúlio. Getúlio e Dona Ilma. A tia Ângela, boa noite, meus amados. Boa noite, Ângela. Ângela e o Cláudio. Dona Maria José, boa noite, nobres irmãos, boa noite, pastor. Boa noite, Dona Maria José. Graças a Deus. Tudo bem? Firme? É a tia Ângela, o Cláudio e a Gislaine. Gislaine. Isso. A Zélia pediu ora por mim, Zeliana, acho que é o nome dela, Zeliana, pela saúde, anemia, depressão e pelos filhos para voltar para a igreja, Mateus e Nayane. Zeliane. Isso. Zeliana. A Zeliana. É pelos filhos? Por ela, pela saúde, anemia e depressão, e para os filhos voltarem para a igreja, Mateus e Nayane. Mateus E Nayane. Nayane. Isso. Leonardo, boa noite. Chegando, irmãos. Boa noite, Leonardo. Tudo bem? Firme e forte. Pronto. Tá começando sim. E a Berenice pediu oração pela ex-sogra que está em coma.
começar, não? Quero acabar. A Berenice disse que o médico falou pra ex-sogra dela que ela tem 24 horas de vida. Berenice, quem manda na vida do ser humano é o Senhor nosso Deus. Ele pode falar isso. Posso falar? Alceu de Souza, boa noite, irmãos. Boa noite, Alceu. E Dalma, boa noite, irmãos. Ore por minha família e por meus 2 sobrinhos que estão com Covid. E por uma amiga de 84 anos que está entubada. Dalva. Pelos filhos, né? 2 sobrinhos que estão com Covid. Pela família dela, né? Ela pediu também. E uma amiga que está entubada. Entubada. Isso. E Cleusa Oliveira, a paz do Senhor Jesus, pastor. Boa noite. Paz do Senhor Jesus, minha irmã. Boa noite. A tia Ângela perguntou se ela já pode vir no culto presencial. Pode, Ângela. Domingo à noite na escola dominical. Vamos começar. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso culto desta noite de estudo da Palavra de Deus com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui neste momento para juntos, ó Pai, estudar a Tua Palavra, que ela venha ao encontro de nossas necessidades e que também, Senhor Deus, toque no coração daqueles que estão longe de Ti e também, ó Deus, daqueles que estão sendo iludidos pelo pecado, enganados. Nós clamamos nesse instante, ó Deus, que Tu venha nos fortalecer nesta caminhada. Continue, ó Deus, fortalecendo a Tua igreja, amparando. Nós te louvamos, ó Deus, porque podemos sentir a Tua santa presença. E também, ó Deus, nós colocamos diante de Ti todos os pedidos que foram feitos aqui de oração. Sabedores, ó Pai, que Tu podes atender cada caso aqui, cada pedido feito, porque Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus que realmente podes curar, podes levantar, pode tirar os irmãos lá do entubados, podes, ó Deus, curar, podes fazer aquilo, Senhor Deus, que Tua segunda vontade e soberana desejar. Pai eterno, nós Te louvamos porque Tu nos deste a salvação em Cristo Jesus. E hoje temos a certeza absoluta dos Teus cuidados para conosco. Perdoe o nosso pecado e esteja conosco em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que servirá de base para a nossa meditação nessa noite é um texto bastante conhecido da igreja e que eu já preguei aqui algumas vezes também, mas hoje nós vamos focar algo diferente nesse texto, algo diferente daquilo que eu já preguei. A tentação de Jesus, está lá em Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 11, e diz assim a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem.
e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Meus irmãos, logo após a queda do homem no jardim do Éden, assim que o Senhor Deus expulsa o homem do jardim, o inimigo imediatamente começa então a providenciar uma forma, começa a criar nesse mundo uma maneira que pudesse satisfazer os desejos daquele homem que ele fez cair no Éden, colocando nele desejos da carne, e então ele sai mostrando, fazendo, e, enfim, criando coisas que agradassem aos olhos, que agradassem ao corpo, que agradassem ao espírito dele. O espírito caído em pecado. Mas todo esse esforço ele tem um objetivo claro na Bíblia, que é afastar o homem de conhecer a verdade. Se os irmãos pegarem do Gênesis ao Apocalipse, os irmãos vão observar que toda a tarefa do diabo é tirar o homem da presença de Deus. Ele trabalha arduamente nisso. Ele usa todos os meios para isso, tá? Ele conhece a estrutura humana muito bem. E depois que ele conseguiu poluir, entrar na vida do homem e provocar a queda na vida do homem, a partir desse momento o homem se tornou suscetível às ideias, às ofertas que ele tem feito, não é? E se nós olharmos bem na Bíblia, nós vamos descobrir que o homem realmente, ele deseja as coisas desse mundo. A Bíblia é muito rica em proibir que nós, os crentes, venhamos a amar o mundo. Não ameis o mundo. Por quê? Porque no mundo existe um perigo grave de nós gostarmos do mundo. Porque nós gostávamos do mundo enquanto estávamos vivendo em pecado. Toda pessoa que não tem Jesus Cristo no seu coração, ela ama o mundo, ela gosta do mundo, das coisas que há no mundo. E nós vamos descobrir nesse texto aqui, apenas nesse versículo, que o diabo oferece todos os reinos do mundo ao Senhor Jesus. Nós vamos descobrir que o diabo tenta de várias maneiras, de várias formas, manter o homem longe dessa verdade, manter o homem longe da vontade soberana de Deus. Portanto, ele colocou todos os tipos de prazeres possíveis para que o homem fosse atraído, para que o homem realmente se envolvesse, para que o homem realmente estivesse de tal forma ocupado, satisfazendo, né, a carne, satisfazendo a sua vontade, seus desejos, que o homem realmente não consegue resistir às ofertas do diabo. E, meus irmãos, por incrível que pareça, essas ofertas elas não se limitam às pessoas que estão no mundo. Elas têm um objetivo muito mais intenso quando se trata do povo de Deus, da igreja dele. Porque o diabo tem focado a igreja. E aí nós vamos poder entender o porquê que certos irmãos ficam mais fracos, outros irmãos resistem, outros caem em pecado. Por quê? Porque ele vem realmente com toda a força possível para mostrar cada vez mais as atrações do mundo. Não é? Ele vem toda a força, com toda a sabedoria que ele tem, com todo o empenho que ele tem, para poder satisfazer. Tá? E com isso ele introduziu o álcool, ele introduziu o cigarro, ele introduziu as drogas, ele introduziu todo tipo de coisa para que o homem se entretesse com o mundo, para que o homem gostasse dessas coisas, porque foi ele mesmo que, quando faz o homem cair, e nós já estudamos isso, ele coloca dentro do homem esses desejos. Jesus chega a dizer que o pecado do homem está dentro do homem, está no coração do homem, é da onde a origem do pecado está lá, porque o diabo colocou lá, né, a maledicência, o pecado da prostituição, do adultério, dos maus desígnios. Então o que o inimigo tem que fazer? Ele tem que simplesmente criar um clima, criar uma situação, né, porque esse é o trabalho desse, e é isso que nós chamamos de provação, para tentar o homem
naquilo que ele é mais fraco, naquilo que ele possa cair. Nesse texto especial que nós estamos vendo aqui, ele foi tentar Jesus Cristo. Obviamente que ele não foi tentar a parte divina, porque isso ele sabia que não dava para ele. Mas ele foi tentar a parte humana, porque ele considerava nas suas contas que o Senhor Jesus Cristo poderia cair humanamente falando, como um ser humano. Mas Jesus não era um ser humano comum. Um ser humano comum cai porque ele tem pecado no coração. Jesus não tinha e não tem, né? Pecado no coração como um homem. Então, aonde ele falhou. Mas Jesus se submeteu a essa tentação para transmitir a nós, os crentes, ensinamentos preciosos de como nos livrar disso, tá? Para que nós viéssemos a vigiar os nossos desejos, a vigiar aquilo que está sendo oferecido ao nosso lado, e as coisas que nos distraem, que nos afastam da leitura da Bíblia, da oração, de frequentar a igreja, não é? E isso, meus irmãos, tem diversificado muito. As igrejas antigamente tinham muitos jovens na igreja. Eu conheci a igreja, na minha mocidade, fui presidente de uma mocidade no Rio de Janeiro, de uma igreja que tinha 120 moços. Naquela época, fazíamos retiro com mais de 150, 160 pessoas, tá? Retiros grandes, era uma bênção, né? Hoje não dá mais, meus irmãos. Hoje a mocidade vai cedo embora. O adolescente hoje não vai mais para a mocidade, para o PH, não. Ele está se perdendo da adolescência para a mocidade. Não estamos vendo muita transição. Alguns ainda estão ficando, e glória a Deus por isso. Mas não está havendo mais. Por quê? O que tem distraído os nossos moços? O que tem levado nossos moços para o mundo, as nossas meninas? O que tem levado os adolescentes e as moças para fora do mundo? Procurando namorados do mundo, namoradas do mundo, pessoas do mundo para se envolver com o mundo. Por que essas coisas são assim? Porque o inimigo tem feito a oferta dele e muitas pessoas têm aceito essa oferta porque sente no seu coração o desejo de se satisfazer. E daí então nós podemos ver que Tiago vai escrever a respeito desse problema muito sério, quando ele diz lá, Tiago não, perdoa meus irmãos, é 1 Pedro, Pedro vai falar sobre lá em 1 Pedro 5,8, ele diz, sede sóbrios e vigilantes. Preste bem atenção na frase, hein? Sede sóbrios, quer dizer, esteja sob o controle da tua mente, tá? Esteja no controle das suas emoções. Ele diz assim, e vigilante, tá? O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo oferece, meus irmãos, um atalho livre do sofrimento. Mas Jesus não aceitou. E a pergunta que nós temos para nós hoje é: quantos estão aceitando essa oferta que procede do diabo? Né? O diabo acaba oferecendo, meus irmãos, uma solução para vários problemas do homem. Para Jesus Cristo, ele tentou afastar Jesus da cruz, porque ele sabia que a derrota dele estava lá, naquele sepulcro. Se Jesus morre, Jesus ia ressuscitar. E ele detinha o poder da morte, e o diabo perde o poder sobre a morte quando Jesus ressuscitou. Jesus é um vitorioso sobre a morte, né? Ele tem o poder sobre todas as coisas. E acontece então que o diabo inventa uma forma, né, de fazer com que o homem fique onde está e tente tirar alguém de dentro da igreja, alguém de dentro do povo de Deus, para pecar, para cair, para afastar, para enfraquecer, né? Para não ter vida espiritual. São muitas as ofertas. Ele sabe trabalhar com o ego, sabe trabalhar com a vaidade, ele sabe trabalhar com sentimentos, ele sabe trabalhar com todos os tipos e formas diferentes. E nós ficamos expostos a isso se nós passarmos a começar a dar ouvido aos convites e às ofertas dele. Uma das primeiras coisas que nós vamos observar, que o diabo realmente vai oferecer alguma coisa em torno de um paraíso, assim, um paraíso, mas não é o paraíso de Deus, né? Ele vai oferecer um paraíso, vai oferecer uma satisfação, algo que traga uma alegria, mesmo que momentânea, uma alegria, mesmo que passageira, o que é bem diferente do paraíso do Senhor Deus, né? Porque lá as coisas são eternas, porque o diabo, a única coisa que ele pode oferecer aqui na terra são coisas passageiras. Porque esse paraíso que está sendo oferecido aqui, ele vai ser tirado. O Senhor Deus vai acabar com isso aqui, né? Então, se uma pessoa se deixa enganar achando que isso aqui vai ficar, não vai. O
O Senhor Deus vai tirar, o Senhor Deus vai destruir tudo e nós vamos ter então uma nova terra, um novo céu. É o que a Bíblia nos ensina. E quando ele traz essa ideia de paraíso para o homem, ele traz a ideia de um lugar, de uma forma de vida, tá? Que possa trazer liberdade. Porque por que nós falamos que o diabo está oferecendo liberdade? Né? Seria uma forma de viver livre. Livre porque quando ele consegue botar no coração de um crente, no coração de uma pessoa, que o crente não é livre para fazer o que quer, então ele consegue botar na cabeça da pessoa que ela tem que se livrar disso. Porque ela não pode ser escrava da igreja. A igreja é muito exigente. A palavra de Deus tem muita exigência. Se livra disso. Você é livre para você fazer o que você quiser. Você tem livre-arbítrio. Meu irmão, vou te dizer uma coisa, não creia que o homem tenha livre-arbítrio, porque ele não tem, ele perdeu isso lá no Éden. O homem tem livre agência, ele pode ir e voltar, mas jamais pode estar livre para fazer escolhas espirituais. Não está. O maior texto disso é que eu ouvi o Nicodemo falar uma vez. Acha que tem livre-arbítrio? Então faz o seguinte, determina que não vai pecar mais, que eu quero ver. Vai pecar. É simples, porque nós não temos domínio sobre isso, acabou o livre-arbítrio. Mas ele oferece isso aí, livre para fazer o que você quiser, tá? Para satisfazer todos os seus desejos da carne. Né? Hoje nós estamos vendo isso, meus irmãos, claramente. As pessoas hoje estão compromissadas a ficar felizes. Eu quero ser feliz, eu quero estar livre dessas coisas, eu quero satisfazer. Se eu sentir o desejo de fazer sexo, eu procuro quem eu quero e faço mesmo. Tá? Se eu sentir desejo de beber, eu vou beber mesmo, ninguém vai falar nada. Né? Porque eu me sinto bem assim. É o que a pessoa está falando por aí, enganada por ele. Né? Não existe limite, meus irmãos. O local, esse padrão de vida que ele está propondo, que propôs aqui ao Senhor Jesus Cristo, dando uma liberdade de um paraíso sem Deus, tá? Ele está transmitindo uma ideia de um paraíso, de um modo de vida sem regras, sem princípios, sem lei, sem compromisso, com nada. E então ele vai fazer o quê? Não existe limite. Não existe limite para roubar, não existe limite para matar, para explorar, né? Para enganar os outros. E é tão bom essas coisas que as pessoas não querem sair de lá. Não, aquele padrão de vida que está lá, eles gostam. E por que eles gostam, meus irmãos? Eles gostam porque quando o diabo fez o homem cair, colocou esse prazer no coração deles. Por isso você vai ver João lá, o Senhor Jesus Cristo em João 8 dizendo: o vosso pai é o diabo e vocês querem satisfazer os desejos dele. Porque os desejos dele foi colocado no coração do homem. O homem estará sempre propenso a satisfazer o inimigo. Satisfazer aquilo que o diabo quer. Porque aquilo que o diabo quer, ele colocou no coração do homem. Ele colocou na carne do homem. O homem tem desejo que foi colocado, portanto, o homem se torna escravo. Quando Jesus diz, aquele que pecar é escravo do pecado, é disso que nós estamos tratando. As pessoas gostam. Jesus disse que o homem amava mais as trevas do que a luz. Por que amaram? Porque é bom roubar, é bom matar, é bom ser desonesto, é bom fazer, vale tudo. Né? Vale a prostituição, vale o adultério, vale tudo. Né? E o que nós temos visto? Acontecendo isso. Esse é um padrão de vida que o inimigo está oferecendo para o mundo. E você pensa que é fácil de ir lá? Só Jesus Cristo tira alguém de lá. Não pense diferente disso. Ninguém quer largar aquilo lá, não. Tá? Ninguém quer largar aquilo. E uma outra característica interessante que nós vamos encontrar, tá? É que essa forma de vida, esse padrão que foi estipulado pelo inimigo, quando ele montou esse padrão de vida para o homem, ele tinha o objetivo de ocultar as coisas. Essa forma do homem viver hoje, ele atinge o objetivo dele de ocultar, ele cria um muro entre Deus e o homem. Porque quando você vai abrir Isaías 59, você vai encontrar lá o que faz separação entre vós e o vosso Deus é o quê? É o vosso pecado. É isso que nós lemos lá. E é isso que nós vamos, realmente foi criado pelo inimigo, que faz o quê? Fez o homem cair, cria uma barreira. Por quê? Porque aí Deus fica de um lado, o homem fica do outro. E o homem então, meus irmãos, o inimigo conseguiu ocultar da mente do homem, ocultar da vida do ser humano, tá? A verdade, né? Ele oculta a verdade, né? Ele oculta, por exemplo, usufruir. Eu vou oferecer para vocês um paraíso
que você não necessita de fé. Por quê? Porque você precisa de usufruir daquilo que você vê, daquilo que você apalpa. Porque quando você prega que o céu é pela fé, que nós somos convencidos pela fé em Cristo Jesus, ninguém aceita, ninguém quer. Por quê? Porque o inimigo tem uma oferta melhor. Qual é a oferta do inimigo? A oferta do inimigo é que você pode apalpar, pode executar, pode fazer a hora que quiser. Porque está aqui. Essa é uma verdade que ele ocultou. O paraíso é incomparável para a vida de um ser humano. Não é? Mas o inimigo está ocultando por quê? Porque o inimigo sabe que se o homem se apegar aqui, ele não vai ter acesso lá. Ele não precisa de fé. Ei, para você ter esses impérios, ter essa vida boa aí, se você não tem dinheiro, você vai roubar, vai ser corrupto, viva tranquilo, viva no paraíso que eu estou criando para vocês, que esse é um padrão de vida adequado, que traz alegria, que traz felicidade. Mas não é isso que nós estamos vendo, porque contra a verdade não tem como lutar. Não é? Ele engana pela aparência das coisas. Aquilo que parece belo no início, né? Salomão chega a dizer que há caminhos para o homem que parecem bom, mas no final vai dar em morte. E é por causa disso, meus irmãos, porque nós temos uma capacidade muito grande de sermos enganados. O inimigo tem um poder muito grande de enganar. Ele é um grande ilusionista. Ele é um grande mágico. Ele é um grande ilusionista. Ele consegue ocultar a verdade de fatos que as pessoas não conseguem perceber lá na frente. E o que acontece com isso? Então ele faz essa oferta. Ele fez essa oferta para Jesus. Ele faz essa oferta, meus irmãos, tá? Porque ele tem na mente dele que se ele ocultar a verdade, o homem terá condições de usufruir daquilo que ele pode palpar. Quer dizer, ele engana pela aparência. E nós não precisamos ir muito longe. Se você abrir Gênesis capítulo 13, lá no versículo 10, você vai encontrar quando Abraão e Ló estão chegando na terra, quando Abraão e Ló estão entrando lá para as Campinas, e o que aconteceu? Abraão virou para Ló e falou, se quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Mas aí o que o Ló olha? O Ló olha para as Campinas, verdinha. Ele olhou e falou, opa, não, eu vou para lá. O Abraão falou, então eu vou para cá. Não tem problema. Só que o inimigo conseguia ocultar dele que logo depois das Campinas existia Sodoma e Gomorra. Porque o inimigo é assim. O inimigo, quando levou Davi a pecar com Batseba, ele não revelou que o adultério dele levaria a ele a ser um assassino de uma pessoa inocente. Não deixou ele perceber que depois do adultério dele ia nascer um filho que iria morrer, que ele iria perder o controle. Isso mesmo, meus irmãos. Porque a aparência é uma coisa, mas a realidade é outra. Mas ele oculta para poder atrair e fazer usufruir. Quando usufruiu e passou pelo prazer de possuir, aí vem a consequência. Mas a consequência não é revelada. E nós vimos isso na vida de Ló. Quando ele olha para Campinas, vimos isso na vida de Davi, vimos na vida de muitos reis de Israel. Né? As consequências, meus irmãos, de uma vida sem Deus é séria. O homem está caminhando, está tendo uma vida porque aceitou o padrão estabelecido pelo inimigo. E esse padrão é muito simples de ser observado. Você olha para o mundo hoje, o homem não quer nada com Deus, porque ele acha que Deus não tem nada a ver. Por isso, meus irmãos, nós vamos ver uma grande perseguição contra a igreja. E já houve uma e vai continuar havendo, tá? A grande tribulação está batendo nas portas da igreja. Tá? E nós vamos ver aí grandes perseguições aí a respeito do crente. Por quê? Porque o crente não se mistura. Porque o crente tem um padrão. Porque o crente vai ensinar para eles que aquilo que estão fazendo está errado. Mas eles não gostam de ouvir que o que é errado. Basta nós olharmos para a política que nós estamos assistindo atualmente nesse Brasil e no mundo. Você vai lá tentar mexer para tu ver o que vai acontecer. Eles defendem o erro com unha e dente. Chega a rilhar os dentes de ódio. Porque alguém está mexendo com a verdade. Porque alguém está falando para eles. O paraíso, meus irmãos, a consequência de uma vida sem Deus é muito séria e perigosa. Tá? Esse padrão de vida sem Deus, tá? É o padrão do diabo. Não é o padrão de Jesus Cristo. É o padrão do diabo que quer ser adorado. Os irmãos sabiam que o diabo quer ser adorado desde o começo. Logo em seguida ele quer ser adorado. Isso mesmo, meus irmãos. Se você abrir a Bíblia lá em Isaías, lá no capítulo 12, tá?
lá no capítulo 2 do livro de Isaías, nós vamos encontrar algo ali que é assustador. Viu? É assustador mesmo, capítulo 12 de Isaías. Se você abrir a sua Bíblia aí, você vai achar rapidinho o que significa isso. Esse desejo profundo que ele tem na alma. Lá do 12, 13 e 14. Nós vamos encontrar lá. Eu acho que eu me enganei aqui no texto de Isaías 13, 14. Deixa eu ver, está aqui. Portanto, farei estremecer o céu, e a terra será sacudida. Não, meus irmãos, eu errei aqui no texto. Na hora de copiar aqui, eu botei o capítulo errado de Isaías. Tá? Mas é aquela parte que é onde o diabo diz para o Senhor Deus que vai colocar o trono dele acima do trono de Deus e acima das nuvens. Ele tem um desejo muito grande, ele sabe que não pode destruir Deus, mas ele está dizendo agora aqui para o mundo inteiro ouvir, tá? Que ele está querendo ser adorado. Agora pergunta ao irmão, o irmão já descobriu como que o diabo é adorado? Já tentou observar como que ele é adorado? Ele é adorado sim, meus irmãos, e demais da conta. Tá? Através de falsas religiões. Hoje tem até a Bíblia do diabo. Tá? Tem até a Bíblia do diabo. Tem a Bíblia do diabo, tem a seita do diabo, tem religiões do diabo, enfim. E ele está colocando realmente ele num trono e que diz que quer colocar o trono mais alto que o trono do Senhor nosso Deus. E a pergunta que surge é muito simples, meus irmãos. Simples, simples. Por quê? Porque o Senhor diz que se ele colocasse o trono dele muito alto, o Senhor Deus iria derrubá-lo. É 14. 14. Minha cunhada está falando aqui que é o Isaías 14. 14. Vamos lá. Olha só o que o diabo falava para ele lá em Isaías 14, 13 e 14. Olha aqui, ó. Lá no 13 ele diz, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Notou isso aqui? O que ele está oferecendo aqui? Ele está oferecendo aqui um paraíso sem Deus, que o Deus é Ele. Isso mesmo, meus irmãos. Se você pegar bem aqui o livro de Isaías, você vai descobrir exatamente isso. Ele está dizendo assim, eu vou ser mais adorado do que tu, porque eu vou colocar o meu trono lá para cima. Aí eu lhe pergunto, será que se nós olharmos para o mundo hoje, o que nós estamos vendo, hein, meus irmãos? Zombaria de Deus, zombaria sobre Cristo, o mundo está ridicularizando a palavra de Deus, e o que está acontecendo? É piadas indecentes com a palavra de Deus, né? E piadas na frente da televisão, e crente lá assistindo, né? A criação de falsas religiões, eu nunca vi tanta. Eu nunca vi tanta gente falando em nome de Deus, eu nunca vi tanto falso profeta, eu nunca vi tanta mentira sendo pregada. Viu, meus irmãos? Os irmãos estão achando que isso é o quê? Isso é uma oferta que o inimigo fez, a oferta que o diabo fez, e a oferta que ele fez é muito simples, tá? Eu tenho um padrão de vida, viu, que se vocês adotarem, eu darei todos os reinos do mundo. Você vai ser livre, você vai poder fazer o que você quiser, tá? Ah, mas você vai, porque você vai ser uma pessoa que realmente terá liberdade. Mas sabe por que o inimigo tem pregado, meus irmãos, liberdade no mundo? Se você pegar uma pessoa que não é crente e pergunta se ela é livre, ela vai dizer para você que é livre, porque ela faz o que ela quer. E nós temos observado, meus irmãos, que já na adolescência, já na puberdade em diante, da mocidade em diante, você vai começar a encontrar os jovens hoje falando e exigindo e tentando sempre fazer o que quer. Já notaram isso dentro de casa? Já notaram isso com os filhos? Já notaram isso de pessoas que querem fazer o que querem? Isso vem desde pequenininho. Começam a forçar a barra para fazer o que quer. Tá? Eu quero chegar às 10 horas da manhã, quero chegar no outro dia, quero chegar às 4 horas da manhã. Ô mãe, eu posso dormir na casa do meu namorado? Quero dormir na casa do meu namorado, mãe. Aí a mãe, que já faz parte do mesmo paraíso, né?
Ah, claro, minha filha, não tem problema não. Isso quando não vai dormir lá na casa da mãe mesmo. Aí eu pergunto para você, fazem ou não fazem o que querem? Com certeza fazem. Viu? E estão fazendo. E não estou fazendo só de gente do mundo, não. Eu tenho visto muita mãe aí, abrindo parênteses, de crentes, de nome crente, né? Fechando os olhos para muito pecado de seus filhos, filhas e enfim. Achando que o Senhor Deus lá do céu está batendo palma para isso. Se eles estão gostando desse padrão de vida, achando que a liberdade sexual, a liberdade de expressão, pode falar o que quer e quando quer e fazer o que quer, você sabe onde é que essas pessoas vão bater? No inferno. Porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Pois é isso que ele está oferecendo aqui. Uma porta bem larga para as pessoas adentrarem a ela. Se tu te ajoelhares e me adorares, é claro que deu um custo. Não, não é assim. Não, essa é a maior ousadia que o diabo podia fazer na vida dele. Foi exatamente essa. De tentar Deus ajoelhar-se diante dele. O Senhor Jesus. Jesus respondeu logo para ele assim, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Porque tem que ser. Meus irmãos, esse padrão, essa forma de vida, que nós temos visto aqui, acontecendo aqui nos nossos olhos hoje, tá? Aquilo que Jesus rejeitou, tá? É exatamente aquilo que o homem aceitou. O ser humano aceitou. Tá? E está aí vivendo dessa forma, cego, tá? Sem perceber, está caminhando para o inferno, e o mais interessante disso tudo é que até o próprio diabo vai para o inferno, tá? E vai mesmo, não tem saída não, depois do juízo final ele vai para o inferno, aliás ele nem entra no juízo, lá no texto de Apocalipse ele é lançado no inferno antes do juízo, tá? Para o lago, vai lá para o lago de fogo, tá? Não quer ir para lá não, hein? Vai encontrar com ele lá. Mas nós vamos mais para frente um pouquinho, nós vamos encontrar o quê? Uma outra questão importante nesse versículo. Que o paraíso que está sendo oferecido, meus irmãos, é uma prisão. Sabia? É uma prisão. Esse modo de viver, essa forma de viver, é uma prisão. E não é fácil sair da prisão, não. Não sai. Não sai da prisão assim facinho, não. Tá? Paraíso que aprisiona para sempre. Preste bem atenção no que eu estou falando, tá, meus irmãos? É uma prisão para sempre. Para a eternidade. A oferta parece bonita, parece bondosa, parece realmente prazerosa, mas lembre-se de uma coisa, se entrar, não sai mais. Não sai mais. Porque nós sabemos qual é o caminho da saída. Só tem um. Tá? Esse é um padrão de vida, meus irmãos. Tá? De mortos. Meus irmãos, nós temos que botar na nossa mente que essa forma de viver que o mundo está vivendo, que nós já vivemos um dia, tá? É um padrão de vida de mortos, de zumbi. Paulo escreveu nos Efésios, no capítulo 2, no versículo inicial, ele vai dizer o quê? Estávamos mortos nos vossos delitos e pecados, e ele vos deu vida em Cristo Jesus. Preste bem atenção na frase. Estávamos mortos nos vossos delitos e pecados. Meus irmãos, o homem nasce um zumbi, nasce morto. Aí a oferta que foi feita foi aceita por alguém. Foi aceita e o mundo todo está aceitando porque o mundo está morto espiritualmente. E para ele ressuscitar, ele precisa de Jesus Cristo. Tá? É um mundo, meus irmãos, que aprisiona para sempre, porque mata, é morto, morre. E vai para a segunda morte, que é o lago de fogo. Porque se você pegar, e eu vou fazer um estudo aqui sobre o estado intermediário da alma, né? É aquele estado que tem entre a nossa partida daqui e o juízo final, até a chegada de Cristo, tá? Esse é o estágio chamado de estágio intermediário da morte. Nós temos que prestar atenção numa coisa, tá? Porque existe o inferno. Quem morre hoje sem Jesus vai para o inferno. Mas depois do juízo, e o crente que morre vai para o céu. Para a presença de Cristo, no paraíso. Foi isso que ele prometeu ao ladrão na cruz, lembra? Hoje mesmo serás comigo no paraíso. Então preste atenção numa coisa. Quando o ímpio morre, ele vai para o inferno. Agora, depois do juízo final, a Bíblia nos ensina no Apocalipse que tanto o inferno será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Meus irmãos, é coisa muito séria, meus irmãos.
A humanidade está vivendo os últimos dias. Se você pensar direitinho, nós começamos a contagem regressiva desde o momento que Jesus nasceu. Tá? Jesus Cristo nasceu na manjedoura, começou a contagem regressiva da humanidade. A humanidade caminha para o fim. O Evangelho está sobre a terra, meus irmãos, de alerta, para ensinar, para falar, para resgatar a igreja, para salvar pessoas, porque a humanidade caminha para o fim. E as pessoas serão lançadas no lago de fogo. O inferno, onde estão mortos, vai para o lago de fogo, a segunda morte. Porque a primeira morte, tá? Já passou, vai para a segunda. E é muito sério isso aqui, porque ela escraviza também através do pecado. Isso mesmo, a alma que pecar, essa morrerá. E Jesus disse lá em João 8 o quê? Aquele que peca é escravo do pecado. Meus irmãos têm ideia do que é ser escravo do pecado? O escravo do pecado, ele não tem vontade própria, ele não pode ir para onde ele quer, ele vai fazer tudo aquilo que o pecado que está nele exige dele. Isso mesmo. As pessoas não são livres, elas são escravas do pecado. Além de morto, é escravo do pecado. Faz aquilo que o pecado determina para a vida dele. Ele não tem liberdade, ele não tem como escapar. E por que não tem como escapar? Exatamente porque ele está morto e escravo. O escravo não faz o que quer, faz aquilo que o seu senhor manda. E o senhor daquele que peca é o pecado. Tá? Escraviza através do pecado, que leva ao inferno e à morte eterna. Acabou. Acabou, meus irmãos, acabou. Quando for o último dia, vai acabar. Aí já era. Aí a pergunta é, por que eu dei ouvido ao inimigo e resolvi usufruir desse padrão de vida, desse paraíso sem Deus aqui na terra? Porque agora é a hora da verdade. Agora é a hora do encontro com o verdadeiro paraíso. É a hora de descobrir realmente aonde Jesus está. É o céu. E por fim, meus irmãos, nós podemos observar aqui no texto que só Jesus Cristo liberta, tá? Só Jesus Cristo. Se você está morto, se você está preso no pecado, e é interessante que as pessoas elas são atraídas para o pecado, não tem como escapar. O ser humano não tem como escapar da atração, não tem como rejeitar a oferta, não tem. Tá? Eu tenho gente aqui na igreja fazendo profissão de fé e não consegue se firmar na igreja, não consegue se firmar em nada. Em nada. Vocês sabem por quê, meus irmãos? Porque aceitaram. Estão ali pendurados na igreja. Tá? Que não vão tomar a Deus, tá? Que o Senhor restaure imediatamente. Porque se partir assim desse jeito, não tem jeito. Não tem mesmo. Por quê? Porque estão vivendo de uma forma que não condiz com a realidade daquele que crê em Cristo Jesus. A pessoa, meus irmãos, sem Jesus Cristo, ela não tem como resistir às ofertas do inimigo. Não tem como resistir, meus irmãos, aos desejos da carne. Não tem. Só se Cristo interceder por nós, só se Cristo nos resgatar disso. Paulo disse isso bem claro, como no texto que eu acabei de falar para os irmãos. Tá? Estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, mas Deus deu-vos vida em Cristo. Em Cristo Jesus. Tá? Nós só podemos, meus irmãos, mudar se nós seguirmos com muita fé através da palavra de Jesus Cristo, que é a verdade. Jesus Cristo deixou bem claro nesse texto aqui que a única arma que luta contra o diabo é a fé na palavra dele. Na palavra de Deus, não só de viverá o homem, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, a Bíblia. Estude a Bíblia, e muito. Sabe por quê? Porque senão poderemos ficar expostos às nossas vaidades, às nossas presunções, aos nossos orgulhos, tá? E caímos em armadilhas gravíssimas. Não permita que isso venha acontecer. Tá? A única forma de se libertar disso é crer através da fé na palavra de Deus. É Cristo intercedendo por nós. Só Cristo revela as coisas ocultas, meus irmãos. Não fique pensando que as coisas que vão ser o amanhã, isso só Jesus sabe. E só Ele vai interceder a respeito disso.
As coisas encobertas pertencem a Deus, as coisas reveladas pertencem ao homem. E Jesus Cristo faz questão de revelar a nós. Vou preparar-vos lugar. Meu irmão, creia nisso, não creia nessa conversa do diabo. Vou preparar-vos lugar. Foi isso que Jesus deixou bem claro. Isso mesmo. Eu fico muito triste quando eu fico vendo pessoas que já ouviram o Evangelho, ouvem o Evangelho, e parece que está falando com uma porta. Não cedem. Mas por quê? Porque Jesus está do lado de fora da vida deles. Eles que estão à porta, continuará do lado de fora. Não querem aceitar o Senhor Jesus Cristo nas suas vidas. Ah, meus irmãos, mas quando chegar na hora da morte, aí a verdade começa a passar na mente. Aí vão descobrir que aceitaram coisas que não deviam e que não podiam. Só Jesus, meus irmãos, pode dizer, vou preparar-vos lugar. E foi. E preparou o lugar para você. Não fica aí dando ouvido pro diabo, não. Tá? Jesus Cristo é a única pessoa, tá? Que pode nos tornar livre. E vou dizer mais para vocês. Olha, o diabo não pode te dar alegria, porque ele não tem. O diabo não pode te dar paz, porque ele também não tem. Tá? O diabo não pode te dar nada. Ele não tem nada. O diabo não pode te dar segurança. Não pode te dar apoio. Ele não pode te deixar sossegado. Ele não pode, meus irmãos, te deixar tranquilo. O que ele pode fazer com você é te deixar deprimido. Sabe o que ele pode deixar com você? É que você ame a morte, que você se suicide, que você vai embora daqui, se mate. É isso que ele pode, porque é isso que ele tem. Porque ele homicida desde o começo e nunca se firmou na verdade. Amados, só Jesus Cristo pode te dar paz. A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Sim, meu irmão, felicidade. Os frutos do Espírito Santo estão lá: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Hein? Você acha que o inimigo tem isso para oferecer? Não tem, porque isso faz parte do paraíso de Deus, do reino de Deus, e não daqui. Isso aqui vai acabar. Não fica agarrado com isso aqui não, porque um belo dia alguém vai tirar o teu paraíso. Agora eu pergunto para você, quem é que pode tirar o paraíso da mão do nosso Deus? Ninguém, não dá. Ele é Senhor de todas as coisas, é Deus. Só o Filho pode vos libertar. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. É, meu irmão. Que padrão de vida você está desejando no seu coração? Que padrão de vida está levando hoje? Fala para mim. Você falar para mim não, hein? Fala para você mesmo, fala para o Senhor. O que o teu coração está desejando hoje? O que você mais quer na vida hoje? Isso vai definir para onde você está caminhando. Faça uma introspecção e tente ver para onde seu coração está se inclinando. Faça isso, faça um exame de si mesmo. Faça uma observação a si mesmo. E descubra o que você mais gosta. Se você mais gosta das coisas espirituais ou mais gosta das coisas desse mundo. Se gosta das coisas desse mundo, avalie-se. Arrependa-se, volte-se para o Senhor. Viu? Volte para o Senhor. Que o Senhor vai estender a mão dele para libertar. Sim, meu irmão, Deus te ama. Deus ama profundamente você. Você que está aí pelo caminho da depressão, pelo caminho das dificuldades desta vida, lembre-se de uma coisa: Deus te ama profundamente. Nunca tente procurar o caminho mais fácil para resolver os problemas da sua vida. Procure o caminho de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ouviram bem, meus irmãos? Só Jesus Cristo tem condições de lhe oferecer o paraíso. Tá? Porque quando o ladrão na cruz diz a ele, para lembrar dele, quando ele voltasse, o Senhor Jesus disse o que para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só Jesus Cristo pode te conduzir ao paraíso eterno, ao feliz encontro com Ele lá. É isso mesmo. Mas ninguém pode te oferecer nada, porque não tem nada para oferecer. Mas Jesus tem, por isso veio ao mundo falar a verdade, revelar a verdade, e veio trazer a verdade para todo aquele que crê. Meus irmãos, eu vou concluir. Concluir com Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago diz assim: sujeitai-vos a Deus. Portanto, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Se sujeitar a Deus, meus irmãos, é ser obediente à palavra dele.
Isso é se sujeitar a Deus. Aquilo que ele diz aqui na Bíblia, eu me sujeito, eu aceito. É ele que diz. É ele que me coloca no caminho. Aí Tiago vai dizer, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir ao inimigo, ao diabo, e ele fugirá de vós. Não vai fugir de Durval, não vai fugir de você que está me ouvindo. Ele vai fugir disso aqui, ó. Ele vai fugir da palavra de Deus. Por isso que o Tiago vai dizer, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Que o próprio Tiago vai ensinar sobre a prática da palavra de Deus lá no capítulo 2. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida e que faça a escolha correta. Tá? Não dê atenção aos desejos da carne. Deixa isso rolar, daqui a pouco acaba. É muito curto o tempo que nós vamos ficar por aqui. É curto, mas breve nós estaremos na presença do nosso Deus, em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Meus irmãos, nós temos aqui alguns pedidos de oração que eu gostaria que você em casa anotasse, tá? Nós temos aqui pedido de oração para os netos de seu Simeão, tá? É o Davi, o Samuel, a Laura e o Igor, tá? Alexandre. Também tem mais, né? Tem o Alexandre e o... Igor e Alexandre. Igor e Alexandre. O Igor e Alexandre. Não, Igor e Alexandre. E tem o Sidinaldo também, né? Bom, não sei. Tá aqui escrito que vamos orar também pelo Sidinaldo, tá? É que eu vou fazendo umas anotações o aqui. O Sidinaldo é o parente da Tânia que tá no hospital. Tá. Já é outro pedido, tá, meus irmãos? Parente do Sidinaldo. E também temos um pedido aqui para a ex-sogra da Berenice, que está no CTI, em situação gravíssima, né? Vamos pedir ao nosso Deus que se faça aquilo conforme a sua soberana e digna vontade, tá? Temos a Zeliana, também com seu filho, Mateus, e... só tem o nome do Mateus. É Natiele, se eu não me engano. Muito bem. Temos a Dalva, né? Que disse que está em depressão, e também pediu para os seus 2 sobrinhos, é isso? E também temos a família de uma amiga que está entubada com 80 anos, não é isso? 84 anos. 84 anos. Quem está com depressão é a Zélia. A Zélia que está com depressão, meus irmãos. Isso. Eu vou fazer um caderninho aqui para organizar nossos pedidos de oração, tá? Porque eu vou anotando tudo em cima do meu texto, aqui perto do meu texto. Aí depois faço confusão. Mas os irmãos anotaram direitinho aí, vamos orar por esse povo, tá, meus irmãos? E pedir a Deus que restaure, pedir a Deus que realmente conforte esses corações e que eles possam realmente ser atendidos pelo grande Deus que nós temos, que se Ele quiser, segundo a sua vontade soberana, Ele pode realmente levantar, curar e fazer aquilo que Ele desejar. E eu gostaria que os irmãos orassem e que realmente até domingo nós estaremos juntos de novo na live da Escola Dominical, tá? E também um culto à noite de domingo, que será presencial e está sendo transmitido da igreja. Então nós vamos encerrar esse momento de culto diante do nosso Deus com uma oração. Oremos então. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos agradecidos, ó Deus, pela tua palavra que vem nos orientar, nos abençoar, nos fortalecer e nos colocar, ó Deus, diante da tua soberana e digna vontade. Pedimos a ti, ó Deus, a tua bênção, nos fortalecendo, ó Deus, para que não possamos ser enganados pelo inimigo. E que por isso, Senhor Deus, nós pedimos a ti que tu crie, fortaleça-nos, ó Deus, em termos de podermos buscar a tua palavra e buscarmos a ti em oração e nos fortalecer, ó Deus, na tua palavra, para podermos resistir ao inimigo. Perdoe nosso pecado, perdoe nossas fraquezas. Atenda, Senhor Deus, as orações que foram pedidas aqui e te louvamos, ó Deus, pela tua grandiosidade e teu poder. No nome glorioso de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Que bom, meu. Não sei por que de Deus o amor me
Leonardo colocou: tenho aprendido muito com os estudos. Que o Senhor abençoe a todos da IPB Navegantes e os protejam. Amém. Deus te abençoe, Leonardo. Cada vez mais através da palavra dele. Até domingo, se o Senhor Deus assim permitir.